O Ar de Ouro ele tem essa história levado de forma diferenciada, né? O maracatu cearense tem a sua história contando um pouco da cultura negra, falando um pouco da cultura indígena, mas sempre levando o maracatu Ar de Ouro, ele sempre foi um personagem que trouxe, né, várias histórias durante muitos anos, né? Claro que depois, anos seguintes, décadas seguintes, houve também outros maracatus. Mas o maracatu Ar de Ouro ele foi inspiração para muitos que nasceram. Então, muitos não deram continuidade, muitos também foram criados de forma também assim, de forma de cada segmento de história. Então, o maracatu Ar de Ouro ele foi também um maracatu que trouxe essa realidade da cultura afro-brasileira. Então, o maracatu Ar de Ouro ele passa por esse processo, passa por esse movimento, que é o movimento de resistência, né, do próprio maracatu em Fortaleza. Então, o Ar de Ouro ele é uma peça fundamental dentro da sua história e dentro do seu formato, né? O formato que o Ar de Ouro eleva é um formato de resistência, um formato da história que foi posta, né, de forma um pouco cheio também do preconceito, cheio de muitas situações da época. Então, o Ar de Ouro ele foi um maracatu com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas junto com os irmãos, junto com a comunidade, eles tinham essa contribuição das pessoas ao maracatu. Então, o maracatu ele era feito pelos brincantes, não era pelo órgão público, não era apoiado totalmente pelos órgãos públicos, porque não existia recurso assim para que o maracatu fosse para o carnaval, não tinha. Os próprios brincantes se reuniam, faziam seus ensaios e lá faziam os seus figurinos e mandavam costurar e pagavam do seu bolso. O órgão público só veio depois, quando foi oficializado o carnaval nas categorias, né? Assim, na década de 48 para cá, né? Houve essa junção de agremiações carnavalescas junto à Federação dos Blocos Carnavalescos do Ceará, né? Que era uma federação que existia, que agregava todas essas agremiações. Por quê? Antes, o apoio era dos diários associados, né? que a parte da imprensa, a parte das próprias pessoas da alta sociedade, até mesmo também da classe média, né? Ajudava nesse processo do carnaval, porque os carnavais eram feitos não só na rua, mas também era nos clubes, os clubes sociais, né? Tinha os clubes sociais da elite da época e tinha também os grupos sociais que eram os subúrbios, né? Existia o carnaval do subúrbio. E estas agremiações elas tinham essa aproximação com o subúrbio, né? Se apresentavam nos clubes do subúrbio, levando um pouco desse carnaval que era na rua, um desfile de rua, para dentro dos clubes. Então, isso fez com que os maracatus também e os blocos carnavalescos tivessem algum recurso, alguns centavos ou até mesmo cruzeiros, né? E aí, quando o órgão público entrou para ajudar no momento do carnaval, né? Infelizmente, os prefeitos da época, né? Eu na minha parte assim que eu conheci, vejo também houve um apoio mais logístico, da época ainda do Lúcio Alquantes. Lúcio, que foi prefeito de Fortaleza, né? Ele deu uma ajuda muito grande ao carnaval, e outros prefeitos anteriores dele também ajudou, né, ao carnaval. Né? O carnaval de rua, o carnaval dos clubes, e assim o órgão público começou a entrar dentro desse universo do próprio carnaval em si. Então, o órgão público teve essa ciência, ele começou a ter conhecimento, até a noção do que era o carnaval e o que era o seu tratamento. Então, o Maracatu Ar de Ouro ele foi uma das peças que fez com que, né,
a coisa ficasse mais além do que aquelas apresentações tão pequenas. E foi crescendo o espaço de desfile, né? Já a prefeitura já abriu vários janelas, né? Oportunidades, né? Locais de desfile, no caso, o Duque de Caxias, Zé Manuel, Pessoa Anta, e o cortejo que existia no Corso, que era muito antes, né, disso. No Corso, o desfile começava sempre se reunia tudo no passeio público e de lá vinham em cortejo fazendo todo um circular até chegar na Praça do Ferreira. Então, havia um cortejo que era o Corso, o centro de Fortaleza, né, onde as agremiações desfilavam, né, uma atrás da outra, maracatu, bloco, cordões, né, uma escola de samba, Luiz Assunção, e outros grupos carnavalescos. Então, esse momento era um momento que, né, existia um apoio, mas um apoio assim só mesmo de institucional, né? Apoio financeiro de 48 para cá foi que começou a ter uma coisa mais concreta, porque essa federação ela ia direto ao prefeito, conversava com o prefeito, e o prefeito dava as condições, né, para o carnaval acontecer. Então, isso, basicamente, foi o investimento inicial da época da prefeitura ao Carnaval de Fortaleza. Então, o Ar de Ouro fez parte desse crescimento, mas, ao mesmo tempo, a gente também sentiu muita dificuldade, porque o maracatu passou uns anos, mais ou menos, uns 20 anos, aproximadamente, sem se apresentar ao Carnaval, por problemas administrativos, problema de diretoria, problema financeiro, tá certo? E outros maracatus que foram criados, os brincantes iam participar de outros maracatus, até o próprio Raimundo Feitosa também, né? O próprio meu pai também, o mestre Juca do Balaio, eles brincavam no Rei de Paus, porque na época o próprio As de Ouro estava desativado, desativou-se porque não havia condição, o próprio Raimundo Feitosa também não havia condição, e ele mesmo saía e brincava em outro maracatu. E aí, essa história do maracatu ser elevado para esse ponto é que fez com que o próprio maracatu tivesse essa dificuldade da época de passar por essas dificuldades. Então, o maracatu ele passou por isso, né? Ele só veio mesmo se ficar um pouco mais forte, foi em 1969, que o próprio mestre Juca do Balaio assumiu o maracatu. Então, o mestre Juca, ele quando ele assumiu o maracatu, ele já teve um investimento próprio ao maracatu. E muita gente veio brincar no maracatu, e o maracatu ficou um maracatu assim grande, né? A chegar a um ponto de ter 400, 500 pessoas no maracatu, no desfile do carnaval, na Avenida Aguanhambi, né? Não estou aqui lembrado, foi na década de 70. Então, na década de 70, né, houve a Avenida Aguanhambi, depois foi para a Avenida da Universidade, né? Houve também desfile na Avenida da Universidade, foi uma época, né, da década de 70. E isso, né, veio dando suporte, dando condição. E o mestre Juca, né, à frente do maracatu. Então, depois disso, né, houve também algumas dificuldades, não houve carnaval de rua, né, houve problema que o próprio prefeito dizer que não tinha dinheiro para carnaval, né, e também teve um momento também das agremiações protestar e não desfilar, porque não tinha apoio da própria prefeitura, isso agora na década de 80, né, para 90, e tudo isso veio dando condição das agremiações ou crescer ou se acabar, e como se acabaram muitos maracatus não tiveram condição, não tiveram pés para sobreviver, e hoje não existem mais, existe na memória, existe na história, mas infelizmente na prática não existe mais, na coisa real. Então, o carnaval em si ele foi nesse caminho, né, até chegar, né, a um ponto de que temos hoje esse apoio, né, pela questão dos editais que foram criados de forma, né, e aí esses editais hoje faz essa
próprio para cada agremiação. Isso, com todas as dificuldades, com todos os problemas, tem agremiação que desde quando iniciou-se, ainda também as condições são precárias, não são fáceis. E principalmente agora com esses 2 anos de pandemia, que simplesmente a gente ficou desabastecido, ficamos um pouco sem muita condição para trabalhar uma coisa mais forte nos carnavais que passaram, que não houve. Teve um período, na década de 90, né, que foi muito forte a ideia de que Fortaleza não tinha carnaval, né, e o carnaval que tinha era o Carnaval das Praias, no estado do Ceará, e as matérias de capa de revista, né, nunca davam prioridade à visibilidade dos maracatus. O senhor acha que nos anos 2000 isso mudou, o maracatu passou a ser mais prestigiado pela população fortalezense, cearense, e pelo próprio poder público? Como é que o senhor vê essa mudança? Ocorreu? Não, na realidade, ocorreu uma mudança, mas uma mudança não tão boa, porque, assim, como se disse, houve um momento também, né, da forma como foi tratado na época, né, da década de 2000, que foi a falta de divulgação, a falta de comunicação, a falta de apoio governamental, né? E nós tivemos momentos também que foram ditos, como foi colocado, não venha para o Ceará. Ceará não tem carnaval, e sim praias. Então, assim, isso foi muito pesado em cima de um carnaval que a gente trazia há muitos anos, né, para a avenida. Né? A gente teve muita dificuldade, e essa dificuldade veio com muita, assim, com o elevar de chegar a um ponto do prefeito dizer que não tinha dinheiro para o carnaval. Então, quer dizer, ninguém desfilou. Isso foi bem numa época mesmo, como foi colocado, que houve uma divulgação maciça, né, para o turista vir, mas não vir para ver o carnaval, mas vir para as praias, para Jericoacoara, para Canoa Quebrada, né, Paracuru, tal, aquela coisa toda. Então, assim, e os carnavais que eram divulgados nas praias, aqui em Fortaleza estavam os outdoor bem grandes, venha para a praia de Aracati, venha para a Majorlândia, e isso nos outdoor, no mesmo espaço do Carnaval de Rua de Fortaleza. Quer dizer, induzindo as pessoas, induzindo o povo de Fortaleza a ir para as praias. Então, assim, o povo dizia que o povo ia para as praias e não ficava ninguém em Fortaleza. Ficava sim, porque existia o desfile de carnaval, existia o desfile da avenida, e o público estava lá, aquele público fiel, porque existe sim um público fiel do Carnaval de Fortaleza. Agora, não vamos desprezar, como muitos querem desprezar, mas o Carnaval ele tem um tom familiar, tem um tom de história, né? de resistência mesmo desse Carnaval, diferente de carnavais aí, e o Carnaval é o recurso, é o dinheiro que eles bancam, né? São Paulo, Rio, né? Esses estados que se tiverem, passou pelo mesmo problema, passaram pelo mesmo problema, que se você vê o carnaval de 70 no Rio de Janeiro, em São Paulo, é muito parecido com o daqui. Pode olhar, pode assistir, que tem vídeos, tem tudo, mostrando o desfile daquela época, da década de 70, da década de 60. Era a mesma coisa daqui. Agora, só que lá criou-se um universo de apoio financeiro muito, muito grande. Tá certo? E aí nós ficamos assim, à mercê de algumas situações que a gente fica dependendo, sabe, de uma situação, porque o órgão público era para ajudar, investir, para dar certo e não para dar errado. Ora, como é que você, aqui hoje, atualmente, ora, a gente reúne com toda a parte da infraestrutura do carnaval, aí a MC vem dizendo assim, não, vai ter ônibus, a Tufor vem dizendo, não, vai ter ônibus para as pessoas que vão para Domingos Olímpicos, voltando para suas casas ou voltando para o terminal, mas quando você vai ver na prática, não tem sequer um ônibus, não tem nada para o povo voltar para suas casas. Não tem. E cadê a promessa que foi dita em reunião,
para o apoio para o carnaval. Agora, quando vai para uma reunião com o Fortal, aí tem ônibus indo lá para a cidade de Fortal, aí tem ônibus indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quer dizer que lá é só porque é turista, é só porque são pessoas que têm condição aquisitiva grande e podem ter essa situação. E nós temos aqui, o povo da periferia não pode se divertir, não pode ir a Domingos Olímpicos assistir um desfile do Maracatu, de uma escola de samba, de um bloco, um cordão. Aí, quer dizer, isso é uma falta de falta de respeito e, ao mesmo tempo, também é a falta de conscientização de uma gestão que tem vontade ou não de fazer, porque precisa ter vontade política. Se não tiver vontade política, ninguém vai para canto nenhum. Então, eu coloco nessa posição assim, que o nosso carnaval precisa ser mais trabalhado nesse formato. Eu sei que nós temos as agremiações, tem mais de 38 agremiações carnavalescas, isso, maracatu, escola de samba, bloco, cordão, apoxé, tudo. Então, tem que ter um olhar melhor, tem que olhar, tem que ter uma visão maior. É isso. Tá bem, seu Marcos, muito obrigada. Eu acho que ficou muito bom, né? O senhor esclareceu bastante Obrigado. aspectos importantes mesmo de como é que o Agiouro e os maracatus, de uma forma geral, caminharam, né? Durante todo esse processo histórico, de forma autônoma, em alguns momentos contando com a participação mais efetiva, em outros não do poder público. O senhor chama a atenção também para essa questão de como é que é conduzida a pauta da cultura mesmo, como algo que seja importante de ter visibilidade, porque a cultura é fundamental para o entendimento do que nós somos, né? E para a negligência mesmo que se dá aos maracatus pelo contexto dos grupos, né, em situação mesmo, a grande maioria dos brincantes que são pessoas que lutam pela sobrevivência, e o senhor chama a atenção para essa questão mesmo, de uma visibilidade bem maior, muitas vezes, para um público que vai para um tipo de festa que se volta para um turista, e que esse mesmo investimento e visibilidade não se tem da mesma forma com as manifestações locais, né, como os maracatus. Na realidade, eu queria só ter um pouco dessa história, no caso, a própria dimensão do que possa chegar, né, que é a visibilidade. Porque essa visibilidade é uma visibilidade que a gente sabe, que a gente sente muita dificuldade. A gente sente muita dificuldade. Essa dificuldade é a prática, né, de como a própria gestão quer criar. Né? Hoje eu estou no Conselho Municipal de Cultura, né, hoje representando não a questão da cultura em si, mas, ao mesmo tempo, eu estou lá representando a Regional 4, mas com um objetivo muito maior, que é tentar, né, apresentar também ao próprio Conselho essa questão do próprio maracatu em si, né, porque, na realidade, nós temos maracatus em todas as regionais, quase todas as regionais. Então, assim, nós queremos ter isso aí como um elevado muito grande, porque senão a gente fica a mercê. E aí a gente fica com medo, a gente fica com apreensões, porque às vezes a gente discute isso em reunião, coloca no papel, discute, faz todo o seu trabalho, e quando é na prática, não se segue o que foi orientado, que foi, né, apresentado. Né? E aí a nossa dificuldade é esse entendimento, que às vezes, como eu digo, se não tiver vontade política, não vai para canto nenhum. Fica lá, guardado as ideias, as propostas, né, os encaminhamentos, ficam lá. Hoje, por exemplo, era para estar funcionando sim um projeto, todo dia 25 é dia de maracatu, mas está lá na LOA, está lá no recurso
está lá no planejamento da prefeitura, está lá, tem lá o apoio, mas cadê a coisa acontecer? Não acontece. E é uma lei do Dia do Maracatu, que transformou-se num projeto, mas era para ser um programa de governo e não só um projeto. Era para ter, sim, todo o arcabouço para que esse dia, no caso, hoje, dia 25, era para ter o Maracatu se apresentando, era para estar, sabe, tendo uma atividade, mas não. Eu sei que o problema da pandemia está aí, mas, ao mesmo tempo, tem outras formas, tem uma forma de seguir as orientações sanitárias, tentar ver o máximo possível das pessoas, né, se apresentar com a questão do comprovante das vacinas, tudo mais. Mas isso não é posto de forma clara. Tá? E isso é muito difícil para nós que fazemos cultura, que fazemos, né, não só a cultura brasileira, mas também a cultura que a gente quer mostrar para o público. É difícil, é muito difícil. No dia de hoje está sendo difícil. Né? E agora, com essa onda agora, né, de dizer, estão se argumentando para não haver mais, não ter o carnaval em 2022, e já estão lançando uma campanha nacional, tá certo? Para não haver carnaval, nem Réveillon, nem carnaval. Já o nosso governador já se pronunciou dizendo que no momento ele é contrário à aglomeração. E, evidentemente, ele, pela parte, tem razão. Ele não vai deixar de não ter gente daquela praderação, não. Ali, se tiver Réveillon, não tem controle de você dizer quem está vacinado e quem não está. É difícil, não é fácil. É uma multidão de 1 milhão de pessoas, como é que vai ser esse controle de esse 1 milhão de pessoas mostrar o comprovante da vacina? Como é que é isso? Sim. Tudo há um porém. O carnaval do mesmo jeito. Então, a gente está tentando discutir de uma forma mais clara, no sentido de a gente colocar de uma forma para ver se dá certo, que é redução das arquibancadas, diminuição, porque uma lance de arquibancada daquele lá do Mundo Olímpico é 1.000 pessoas, mais baixa para 300, separando bem direitinho. As agremiações reduziriam o número de brincantes, tá certo? Para não ter aquele mutuado de pessoas, fazer um cortejo no desfile do carnaval com redução, todo mundo usando máscara, usando gel, de forma que, comprovando que como a segunda e a terceira dose. Então, assim, há também algumas alternativas. Mas é aquela coisa, quando o nosso líder maior do nosso estado dizer que no momento é contra, a gente também não pode agora, né, ser tão negligente para dizer que não, tem que ter, acabar criando uma coisa muito ruim. O prefeito sabe também, com certeza, ele deu uma recuadazinha com a fala do governador, porque também não pode ser ir em contra ao governador. Tem que ter, basicamente, um nível para ver se dá certo. E esperar até o final de novembro para dezembro, para ver como é que isso vai ter, né? Na realidade. Eu sei que não é fácil, é difícil. Já passou por o ano passado, que não houve carnaval. E a gente também passar o segundo ano sem carnaval vai ser muito difícil a gente recuperar isso em 2023. Então, vai ser difícil, vai ser um pouco trabalhoso, tá certo? E voltar, tá certo? Com o carnaval da forma como era. Por quê? Porque muita gente vai achar melhor ir para os interior. E o pessoal que não ficarem aqui agora, dessa vez, se não houver carnaval, o pessoal vai para o interior. O pessoal vai para as praias. Aí, como é que vai ser? As praias vão estar liberadas? Como é que é? Como é que vai ser esse controle de vacinação? Vai haver? Tudo isso. É uma questão mesmo de como isso vai se comportar. Eu vejo assim. Sim, claro, seu Marcos, são questões importantes aí para a gente pensar. Seu Marcos, eu gostaria de agradecer muito a sua colaboração, né? O senhor é uma pessoa importante na história dos maracatus.
Então, muito obrigada.